Arunachala Ramana, ensinando os simples. Annamalai Swami lembrou: quando um grupo de aldeões que tinha acabado de receber para recitar Arunachala Stuti Panchakam, os 5 poemas de Bhagavan sobre Arunachala, deixou o salão, um devoto perguntou: como essas pessoas sem instrução podem entender o tâmil literário nesses poemas? Eles não precisam entender o significado, respondeu Bhagavan. Eles obterão algum benefício meramente repetindo os versos. Posso pensar em outro caso semelhante. Sempre que a neta de Echamol vinha ver Bhagavan, ele pedia que ela lesse em voz alta Upadesha Undiyar, uma obra filosófica de 30 versos de Bhagavan em Tamil, também chamado Upadesha Charam. Se ela cometesse algum erro, Bhagavan corrigia sua pronúncia. Como ela parecia ser uma garota bastante mundana, uma vez perguntei a Bhagavan: esta garota não parece ter nenhum desejo por Gnana. Por que você pede a ela para repetir o Padesha Undiyar cada vez que ela vem? Bhagavan explicou: no futuro, quando os problemas surgirem para ela, a lembrança desses versos a ajudará. Esta menina agora é uma senhora. Quando havia alguns meses, não nos víamos há muitos anos, lembrei-a das lições que Bhagavan lhe dera. Ela me disse: os versos permaneceram em minha memória por toda a minha vida, mas só recentemente, pela graça de Bhagavan, comecei a entender seu significado. Extraído de Vivendo pelas Palavras de Bhagavan. Raja Lakshmi era neta de Venu Amal, que era a irmã mais nova de uma notável devota Echamal. Ela mora em Chennai com o filho. Eis o relato dela. Com a morte de minha mãe, minha avó ficou completamente arrasada, incapaz de suportar a perda de sua única filha. Ela caminhou da cidade de Tiruvannamalai até o então distante Ramanashramam, às 23 horas, em uma noite escura e solitária. Ela chorou incontrolavelmente e caiu aos pés de Bhagavan. O Sarvadikari, ou gerente geral do ashram, o irmão mais novo de Bhagavan, objetou que ela caísse aos pés de Bhagavan por uma razão mundana. A isso, Bhagavan rebateu perguntando se ele teria se oposto a sua irmã, a Lamelu, fazendo a mesma coisa em uma circunstância semelhante. Bhagavan compartilhou sua dor de maneira inimitável e a consolou. Vi Bhagavan pela primeira vez em 1923, quando eu tinha 3 anos. Minha avó, que servia no ashram, me levava com ela todas as manhãs, voltando para casa à noite. Certa vez, eu estava brincando de um jogo de cozinhar,
oferecendo pequenos pedaços de pedras com arroz cozido para Bhagavan, e pedi a ele para comê-los. Bhagavan prontamente colocou aquelas pedras em sua boca e fingiu comer. Quando minha avó se opôs a isso, Bhagavan respondeu que a criança estava alegremente oferecendo-lhe as pedras como alimento e ele não queria desapontá-la. Certa vez, quando estava sentado ao lado de Bhagavan no refeitório, pedi à minha avó que me servisse mais de uma preparação específica. Ela recusou. Quando ela estava prestes a servir mais da mesma preparação novamente para Bhagavan, ele recusou, alegando que o que era aplicável à criança também era aplicável a ele. Bhagavan me ensinou Tamil, Telugu e Sânscrito, começando pelos alfabetos. Ele também me ensinou aritmética. O primeiro shloka sânscrito que ele me ensinou foi de Upadeshacharam. Por fim, aprendi todos os 30 shlokas e os recitei para Bhagavan, que ficou muito satisfeito. Bhagavan me presenteou com uma cópia do livro Ramana Vijayam de Sudananda Bharati, depois de escrever meu nome nele. O livro também conta a história da estada de Bhagavan em Patalalinga, no subsolo do grande templo. Por curiosidade, visitei aquele lugar no templo de Arunachaleshvara, mas não pude entrar devido aos morcegos voando e ao mau cheiro de dentro. Contei a Bhagavan sobre minha experiência e perguntei como ele pudera ficar em um lugar como aquele por tanto tempo. Sua resposta foi que ele não sabia de sua estada lá e que soube disso por outros. Isso mostra que ele estava completamente alheio ao tempo e ao espaço enquanto estava dentro do Patalalinga. Na minha escola, as crianças costumavam jogar Kolatam, uma brincadeira com 2 varetas de madeira, tal como o nosso bets. Eu não tinha as baquetas para jogar. Minha avó não estava disposta a gastar 2 paise, que correspondem a 1/32 de uma rúpia, pelos gravetos. Quando contei a Bhagavan sobre meu problema, ele pediu a seu assistente Madhava Swami que pegasse um galho de uma árvore, com o qual ele fez 2 belos bastões de Kolatam e os presenteou para mim. Alguém me disse para não chamar Bhagavan de Tata, que significa avô. Bhagavan respondeu que, como eu estava no ashram desde a infância, não havia nada de errado em chamá-lo de Tata. No início de 1950, quando Bhagavan estava muito doente, eu estava em Lucknow. Minha avó, que trabalhava no ashram, pediu permissão a Bhagavan para me visitar e depois ir para Kasi. Bhagavan disse a ela que quando ela desse um mergulho no Ganges em Kasi, ela também poderia realizar a cerimônia em seu nome. Depois de ficar alguns dias comigo, ela foi para Kasi e enquanto dava um mergulho à noite pensando em Ramana, alguém lhe disse para olhar para cima. Ela viu uma grande estrela brilhante arrastando sua luz pelo céu. E isso aconteceu na hora exata do Mahanirvana de Bhagavan. Extraído de Cara a Cara com Bhagavan.
Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.